Você sabia que a maior parte da sociedade não vive, apenas existe? Então, pegue o seu cuscuz, pegue ovo de galinha do Tibete, refogue na cebola roxa da região de Uganda, manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é: você vive ou apenas existe? Viver é melhor do que sonhar. A maior parte da humanidade está em sono profundo. Pessoas acreditam estar completamente acordadas, mas na realidade passarão toda ou quase toda a vida adormecidas. Acordam, tomam café, enfrentam o trânsito, respondem mensagens, trabalham o dia inteiro, voltam para casa, assistem algumas horas de entretenimento ou as mentiras difundidas pela mídia e dormem, e repetem exatamente a mesma sequência no dia seguinte. Chamam isso de vida. Você já pensou sobre isso? Já se perguntou o que é vida? Existe uma enorme diferença entre estar vivo e estar desperto. Se você está vivo, mas não está desperto, você apenas reage aos estímulos, às pessoas e às situações, e o tempo passa, as pessoas passam pela vida, e você não percebe, só quando elas partem. Então você tem um lapso de despertar e desaba. Por alguns minutos você percebe que queria ter conversado mais, abraçado mais, queria ter dito "eu te amo". Pessoas despertas fazem as perguntas certas. Quem eu sou? O que realmente desejo? Minha rotina está de acordo com aquilo que almejo? Estou vivendo uma vida que escolhi ou apenas reagindo e aceitando inconsciente a minha condição atual? O que é essa existência? Tudo isso é real? O que é a realidade? Vivemos cercados por vozes, por muito barulho, propagandas, mídias sociais, influenciadores, ideologias. Tudo isso contamina a mente e cria um nevoeiro na visão da maior parte da população mundial. Eles perdem a capacidade da razão e ficam presos no Maya, na Matrix. E pouco a pouco as pessoas vão confundindo os próprios pensamentos e paradigmas com a realidade. Sua existência passa a ficar limitada a toda distorção criada pela própria mente. Chega um tempo em que as pessoas já não sabem mais identificar os próprios sonhos. Sonhar não é o problema. O problema é transformar o sonho em anestesia. Ele fica sempre para daqui a 5 anos. Ficar sonhando em demasia com o futuro o faz deixar de viver o presente. Outros passam tanto tempo lembrando o passado que nunca percebem que o único lugar onde a vida realmente acontece é no agora. O passado virou memória, o futuro ainda é hipótese, mas a vida, ela sempre acontece nesse exato instante. Sua consciência está no único tempo que realmente existe, o presente. E quantos instantes você já desperdiçou esperando o momento certo, esperando ter mais dinheiro, mais tempo, mais coragem, mais reconhecimento, mais segurança? Você vive esperando a vida começar e ela está passando. Existe uma frase de Sêneca que diz que não temos uma vida curta, nós a desperdiçamos em grande parte. Talvez o maior desperdício não seja perder dinheiro, nem perder oportunidades. Talvez o maior desperdício seja perder dias inteiros sem realmente percebê-los. Você já reparou como alguns anos parecem passar em poucas semanas? Isso acontece porque a rotina, quando vivida sem consciência, comprime nossa percepção de tempo. Você não se lembra da maioria das terças-feiras da sua vida, mas se lembra daquele abraço inesperado, daquela viagem, daquela conversa que mudou tudo, dos momentos em que você esteve verdadeiramente
presente. É por isso que viver é melhor do que sonhar, porque viver exige presença. Sonhar exige apenas imaginação. Viver exige coragem, coragem para decepcionar expectativas, coragem para mudar de direção, coragem para abandonar versões antigas de si mesmo, coragem para admitir que talvez você esteja escalando a montanha errada. Acordar dói. Porque despertar significa perceber quanto tempo foi gasto vivendo no automático, quantos bons momentos foram desperdiçados, quanto o mundo é dominado pelas sombras, quanto as pessoas boas são omissas. Mas existe uma boa notícia: enquanto houver um único dia pela frente, ainda existe tempo para abrir os olhos. Talvez você não consiga mudar o que viveu até aqui, mas pode decidir como viverá cada próximo minuto. E às vezes, uma única decisão consciente muda a direção de uma vida inteira. Você tem todas as respostas na sua essência. Basta fazer as perguntas certas. Se as coisas não estão dando certo, certamente você perguntará algo do tipo: por que isso só acontece comigo? Isso não é uma pergunta verdadeira. É na verdade uma reclamação disfarçada de pergunta. É na verdade uma vitimização. E como tudo nesse mundo é eletromagnético, você está atraindo ainda mais problemas de forma inconsciente, porque você está dormindo. A pergunta certa nessa situação é: o que eu preciso saber para resolver essa situação? Então, antes de terminar este vídeo, eu quero deixar uma pergunta. Quando alguém contar a sua história daqui a 50 anos, ela será a história de alguém que realmente viveu ou apenas de alguém que passou a vida sonhando que um dia começaria a viver? Eu quero que essas próximas palavras, feito faca, corte a carne de vocês. Existir é inevitável. Despertar para a vida é uma escolha. Cada uma de suas escolhas tem consequências, quer você saiba ou não saiba. Aceite ou não aceite. Goste ou não goste. Acredite ou não acredite. Cada uma de suas escolhas te afunda ou te fortalece. Cada uma de suas escolhas é responsabilidade sua, não de seus ancestrais, não da sua cultura ou dos seus paradigmas. Você tem a liberdade para se desvencilhar de tudo isso. Sim, você pode ser livre. Se você escolher ser vítima, então será. Mas se você escolher o seu destino, e em cada passo ir em direção a ele, mesmo sem saber o resultado, a jornada terá valido a pena. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo ato. Beijo no coração. Valeu!